Olá, minhas amigas, meus amigos. Fim de semana, hora de ler para vocês, com comentários, o meu artigo semanal que sai em 38 jornais, inclusive em 8 capitais. Então, vamos lá. É claro que o tema é eleição, né? Não esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito e lá no final de dar o seu like ou o seu dislike para me orientar. O título é Urnas da Diversidade. Atrasou um pouquinho, mas no dia seguinte já tínhamos os resultados da nossa eleição. Alguns se impacientaram, ficaram desconfiados, mas em apuração ganhamos dos americanos, que 2 semanas depois ainda não têm resultado definitivo. O resultado lá nos Estados Unidos, só para vocês saberem, não depende só dos números, não. Depende do reconhecimento do perdedor. E até agora o perdedor não reconheceu. Se o perdedor reconhecer, não precisa nem número, né? Agora, se ele não reconhecer, se houver dúvida de número, vai para o Congresso americano escolher, independentemente de número da eleição, em sessão presidida pelo vice-presidente da República, no caso, o Mike Pompeo, que é o vice de Trump, só para a gente saber. Aqui tivemos uma denúncia gravíssima, feita por um presidente, o do Tribunal Superior Eleitoral. O supercomputador do TSE foi atacado e ele suspeita de uma conspiração contra o nosso voto com vistas a uma ditadura. Isso é seríssimo. Até agora, parece que não estão dando muita importância a essa denúncia gravíssima de um homem que merece toda a confiança. A Polícia Federal está lá investigando, mas é muito, muito grave isso que ele disse. Mesmo com o Fique em Casa, há apenas 23% de abstenções, um pouco acima dos 17,58% da última eleição municipal. Foi uma demonstração de civismo por parte do eleitor, a quem as autoridades ainda devem explicações sobre a segurança do processo e esse possível atentado. Não dá para ficar denunciando atentados e não mostrar, né? Eu perguntaria ao ministro Barroso quais foram os indícios que o levaram a fazer essa denúncia, né? Precisaria transparência para isso, né? E outra coisa é a história aí, o computador comprado, não, acho que é uma espécie de leasing, talvez, 26 milhões e tanto, sem licitação, e tem um outro que faz a transmissão e é pela nuvem, né? Então, a gente ainda está precisando de explicações sobre a segurança disso tudo. Segundo parágrafo. Na cidade da fundação do PT, São Paulo, e no berço do lulismo, São Bernardo do Campo, a eleição confirmou a queda do partido como representante da esquerda. Depois de eleger 2 vezes Lula, 2 vezes Dilma, e o PT tem esse fiasco, né? Na verdade, causada pelo que se descobriu a respeito do partido. Em São Paulo, o PSOL, no segundo turno, mostra que partidos de extrema esquerda e ideológicos estão substituindo a esquerda fisiológica em que se transformou o PT, como demonstrou a Lava Jato. Na anterior eleição municipal, o PT só havia ganho uma prefeitura de capital, Rio Branco. Naquela eleição, foi reduzido a 254 prefeituras. Agora baixou para 189. São 5.568 prefeituras. E o PT ficou com 189. Hoje depende do segundo turno em Vitória e Recife. E o PP, o Partido Progressista, acabou levando a maior parte das prefeituras do Nordeste, grande reduto petista. Lá no meu estado, Rio Grande do Sul, o Partido Progressista, o PP, é o partido que vem elegendo, já não é dessa eleição, já é da outra, a maior parte dos prefeitos. Resistentes, o MDB continua com o maior número de prefeituras e o DEM teve excelente desempenho em Salvador, Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda tem segundo turno,
como em outros 57 municípios. Bons prefeitos foram reeleitos. O de Porto Feliz, Dr. Cássio Prado, com 92% dos votos, provou que o tratamento precoce contra a Covid também dá resultado nas urnas. O presidente Bolsonaro, prevendo alianças futuras com partidos em disputa nesta campanha, como o PP e o PSD, evitou se envolver. Mas seu candidato Crivella, no Rio, vai ter que enfrentar o favoritismo de Eduardo Paes. Em São Paulo, seu preferido Russomano, de bom desempenho em obras sociais, foi apático na campanha e se diluiu. E o que o presidente apoiou em Belo Horizonte também foi derrotado na reeleição de Calil. A narrativa da polarização e radicalismo não resistiu à demonstração das urnas. O país continua conservador. O extrema-esquerda PSOL, no Páreo em São Paulo e em Belém, não afeta essa percepção. A pesquisa CNT-MDA, em 25 estados, divulgada em fins de outubro, antecipou as urnas do dia 15. Os que se declararam direita são 27,7%, esquerda, 11%. Somando os que se declaram centro aos centro-esquerda e centro-direita, temos 24% balançando no centro. E 32,25% não se definem esquerda, direita, centro. Vão conforme a circunstância. Então, não há polarização no país. E o que eu posso dizer nas entrelinhas para vocês, o que a gente sente é que a maioria é centro-direita. As urnas mostraram, sim, diversidade na política. De Brasília, Alexandre Garcia.